Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos para mais uma meditação na palavra do Senhor, esperando que essa meditação possa glorificar o seu santo nome. E o texto para a nossa meditação de hoje está em João, capítulo 8, versículo 51, que nos diz o seguinte: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Que texto precioso, esclarecedor por si só. O que Jesus está dizendo é que se alguém obedecer, se alguém praticar os seus ensinamentos, essa pessoa terá vida eterna. E isso é muito consolador, principalmente para os dias de hoje. Queridos, um dos resultados de nossa fraqueza aos nossos sucessivos atos de pecado contra Deus está diretamente relacionado ao modo com que cuidamos de nós mesmos. Por exemplo, nós descuidamos da saúde, nós descuidamos de fazer exercícios físicos, descuidamos de dosar a carga de trabalho, relaxamos até mesmo de cuidar de uma doença que já foi detectada por um médico. E fazemos isso porque temos uma espécie de desleixo generalizado. E pior que fazemos isso com os nossos relacionamentos. Fazemos essa falta de zelo, às vezes, com a nossa própria família. E o pior é que esse desleixo muitas vezes contamina a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Nos convertemos, vivemos um maravilhoso e contagiante fogo do primeiro amor, entendemos que fomos chamados, que temos um propósito diante de Deus, Efésios 1:3. Nos alegramos com a graça que nos alcançou, nos alegramos com o fato de que fomos separados para ser santos, como nos diz Gálatas capítulo 1, versículo 4. Nos alegramos por saber que fomos separados para uma glória eterna, como diz 1 Pedro 5,10. Só que esses fatos significam claramente que devemos ter um foco com a nossa vida espiritual, devemos ter metas, devemos ter motivação, objetivos para cumprir as determinações do nosso Senhor. E aí nos esquecemos que a salvação impõe um alvo. A salvação impõe um alvo a ser alcançado. E tudo isso requer, obviamente, uma vigilância constante. Mas, infelizmente, nós cedemos aos desleixos, os anos passam e vamos lentamente relaxando na nossa vida espiritual, nas nossas devocionais, na leitura da palavra. Precisamos entender que de nada adianta termos um dia abraçado a fé, escutado a palavra, nos emocionado, se ao pouco nós vamos cedendo ao ativismo, às influências dos amigos do mundo e nos afastando do Senhor gradativamente. Queridos, é preciso estar atento para que esse desleixo não esfrie o nosso relacionamento com Deus. Porque aí podemos correr o risco, preste atenção, de adorarmos a nós mesmos. E vamos seguir uma vida simplesmente de membros de igreja, errando o alvo que o Senhor nos prometeu. E é por isso que Ele nos dá essa advertência de hoje. João capítulo 8, versículo 51, de que a vida espiritual, uma vida em parceria com o Espírito Santo, na dependência de Deus, significa ela estar fundamentada no fato de obedecermos e praticarmos, de guardarmos a palavra dele, para que tenhamos uma vida eterna. O Senhor Jesus nos adverte de que uma vida espiritual desleixada, sem a prática da palavra, mata. Assim, meus queridos, busquem a vida. Como? Se envolvendo com a obra do Senhor Jesus. Ele não nos chamou para ser membros de igreja. Pense bem nisso e que o Senhor te abençoe. Amém.